Para quem assistiu o vídeo dos custos, né, quanto eu gastei em um ano na Versys com a minha Versys 650, sabe que lá eu falei que esses cálculos são muito instáveis porque eu poderia sofrer algum prejuízo aí fora da curva e mudar completamente os custos e os valores que eu gastei nesse primeiro ano com a minha Versys 650 2022. E não é que aconteceu? Estava eu em uma bela terça-feira de manhã, aquela correria no horário de pico, ventoinha ligando, jogando aquele bafo quente nas minhas pernas. E eu estava numa fila no engarrafamento em uma das avenidas aqui em Campinas. E é uma avenida de 3 faixas, só que é bem estreito. E eu não consigo entrar no corredor nessa avenida, porque eu tô sempre com os baús laterais. E se tiver alguém um pouquinho para dentro ali, algum carro um pouquinho para dentro, eu já travo todo mundo das motos menores. Então nesse ponto da avenida eu prefiro não entrar no corredor. Então estava eu ali de boa, o trânsito completamente parado e andando um pouquinho, né, conforme o semáforo ia abrindo. Então estava eu de boa ali com a cabeça quente, porque eu já estava atrasado e aquele trânsito, aquele estresse, aquela coisa toda. De repente eu só sinto um impacto na minha traseira e um barulho horrível de plástico quebrando. E quando eu olhei para trás tinha um Jetta branco completamente afundado na minha traseira. Foi um impacto leve, tá? Tanto é que não me derrubou, eu permaneci em pé, a moto não caiu. Mas quando o Jetta entrou na minha traseira, pegou ali na rabeta, pegou um pouco nos baús laterais e por fim eu acho que parou na roda traseira, tá? E nesse processo, até parar em alguma estrutura mais rígida, como a roda traseira, a rabeta ficou completamente ali distorcida para dentro. E foi isso. Aí, né, conversei com a pessoa que bateu em mim, estacionamos ali, assim que a gente saiu da avenida, a gente entrou numa rua, estacionamos ali e eu comecei a olhar a moto. E a primeira coisa que eu vi era que a placa estava riscada, torta e aparentemente não tinha quebrado nada, tá? E aí eu comecei a olhei e aparentemente só tinha estragado a placa. No carro deu uma tirada na tinta do para-choque e deu uma estragada na estética, mas aparentemente não quebrou nada do carro. Realmente foi um impacto leve, mas como é tudo de plástico, acaba que os danos aparecem com mais facilidade, né? E aí beleza, eu peguei o contato do cara, tiramos as fotos ali. Era um cara honesto, parou ali de boa, né? Pediu desculpas, foi um erro dele, ele que se distraiu e tal. E aí aparentemente era só a placa, a gente trocou o contato e ele foi embora. Aí depois que ele foi embora, eu continuei analisando ali e só depois eu percebi que ali na rabeta, ali no paralama traseiro, ela sofreu um trinco de fora a fora ali nas duas folhas, né? Porque ali tem a folha direita e a folha esquerda, elas se conectam, se sobrepõem uma na outra para formar a peça inteira, né? Aí eu liguei para ele, expliquei, fiz um vídeo, ele falou, não, beleza, pode fazer o orçamento aí que eu dou um jeito de te pagar. E aí eu fui na concessionária, já encomendei as duas peças, encomendei também aquele olho de gato que fica atrás, porque ele também deu uma ralada, perdeu um pouco ali da sua beleza estética. Então encomendei as peças. Eu encomendei na terça-feira, na sexta-feira da mesma semana ou na segunda-feira, enfim, agora eu não lembro. Mas assim, terça, quarta, quinta, sexta. Então 4 dias úteis depois a peça já estava na mão, então foi bem rápido. A peça estava no Brasil, tinha disponível no Brasil, no centro de distribuição da Kawasaki, que fica aqui em São Paulo, capital, pertinho de Campinas. Então alguns dias depois as peças já estavam na mão. Quando eu vi aqueles danos eu imaginei, isso aqui vai beirar uns R$1.000, próximo de R$1.000 com facilidade. Eu acabei ficando surpreso, viu? Óbvio, não é barato, não foram barato as peças, vou falar o preço aqui agora para vocês, mas eu achei até razoável o preço, viu? Então vamos conversar sobre preços, né? Eu paguei original na concessionária R$211
em cada folha ali da rabeta, do paralama traseiro, tá? Eu achei esse preço até razoável, eu imaginei que seria bem mais caro do que isso, tá? Então 211.422 reais, né, multiplicado por 2, porque são duas peças, e quebraram as duas. Então esse foi o valor das rabetas, e eu paguei também R$ 123 reais naquele olhinho de gato. O mais bizarro, né, nos preços é de fato esse olho de gato aí, que na minha opinião devia custar no máximo 20 reais, que é simplesmente um olho de gato, coisa mais simples do mundo, e ele custou aí cento e tantos reais. Então aqui sim eu achei um preço bem difícil de engolir, né? E aí a concessionária queria 300 e poucos reais de mão de obra, o que ia totalizar aí 845 reais no total. Aí eu liguei lá pro Felipe da Craft Motos, o mecânico lá da Craft Motos, e ele conseguiu fazer uma mão de obra de 150 reais. De fato ali a troca é bem complicada, tem que desmontar muita coisa ali na traseira, todas as ferragens dos baús. Tem que desmontar toda a parte da carenagem traseira ali, remover a ECU da moto e aí sim ter acesso aos parafusos que a rabeta vai de fato finalmente descer para você fazer a troca. Aí depois que você faz isso, você ainda tem um trabalho ali de desmontar a rabeta, tirar as duas setas, tirar o olho de gato, tirar a placa, tirar o suporte da placa, e aí sim você tem ali a rabeta toda desmontada. Então não é algo tão simples de fazer, não. Você vai desmontar um monte, dezenas de parafusos, enfim, é um quebra-cabeça bem intenso e bem chatinho de fazer, tá? Então o Felipe conseguiu ali fazer por 150 reais a mão de obra. Então vamos somar juntos aqui, ó, 150 mais 211 da rabeta direita, mais 211 da rabeta esquerda, mais 123 do refletor, totalizando 695 reais. Esse foi o preço que o cara me pagou, tá? Ele fez um Pix no mesmo dia, se eu não me engano, no dia seguinte, algo do tipo, mas ele sim me pagou, deu tudo certo. E mais somando aí, eu comprei um suporte novo da placa que eu paguei aí 30 reais, aquele suporte, aquela moldura de plástico, porque ele quebrou, no impacto ele quebrou, e aí ele quebrou ali os suportes embaixo, então ele parou de dar o suporte pleno ali na placa. A placa ficou torta, deu até uma trincadinha aí em cima, mas eu desentortei ali na mão, coloquei na nova moldura de novo, e a placa, claro, ela tem algumas marcas de guerra ali, mas no geral tá bonita e não tem por que trocar a placa por causa desses danos que ela sofreu, tá? Mas a rabeta foi trocada, tá novinha. O suporte de placa foi trocado, tá novinho, então ele está protegendo bem ali a placa contra a vibração, né, que ela é exposta ao rodar com a moto, e deu tudo certo, tá? No fim só foi ali a dor de cabeça de perder o tempo com isso, né, de encomendar a peça, de leva no mecânico, busca no mecânico, né, todo aquele estresse que a gente passa, mas no fim deu tudo certo. A pessoa que bateu em mim foi honesta, pagou tudo direitinho. Então tá aí, eu gastei totalizando aí 725 reais, beirou aí os R$ 1.000 como eu tinha previsto, deu mais barato do que eu imaginei, e isso é para você ter uma noção do quanto qualquer coisinha que acontece vai uma grana preta. Então encorajo você a ter um seguro completo dessas motos, porque qualquer coisinha custa uma fortuna. Vamos imaginar um cenário que nessa pancada eu não tivesse tido força para segurar a moto e ela tivesse caído, e aí ia danificar o protetor de motor, provavelmente esteticamente só, não ia quebrar, mas ia danificar aquela parte de plástico que eu ia querer trocar, ia pôr no orçamento para trocar, porque ele não estava arriscado, ia provavelmente quebrar a seta dianteira e quebrar a carenagem lateral ali, onde a seta dianteira fica presa. Então você soma aí mais de R$ 3.000, vamos pôr a carenagem com a seta aí, R$ 3.500, R$ 3.700. Vamos pôr aí mais uns R$ 200 daquela peça plástica do protetor do motor. Mais ali o guidão ia pegar no chão, ia riscar, talvez entortar o guidão. Então você imagina, ia beirar aí R$ 4.000, R$ 5.000 para fazer um reparo se ela tivesse caído. Imagina se for uma pancada mais forte,
que além de roubar, me faz bater no carro da frente também, porque o trânsito estava parado e entorta uma suspensão, um garfo dianteiro, vai passar facilmente de 10 conto um orçamento desse. E aí você vai arcar? E se a pessoa que bater em você não te pagar, não tiver a grana para te pagar? Você vai arcar? Você vai se endividar para pagar? Então o seguro ajuda muito. Você paga a franquia, ok, a franquia do meu seguro custa 5 mil reais, caríssimo, mas é um grande amenizador. Muito mais fácil você pagar 5 mil reais do que pagar 10, do que pagar 15, do que pagar 20 mil reais para você fazer um reparo, né? Então eu encorajo você a ter seguro. Inclusive, uma hora dessas pode ser você o culpado. Vamos supor que você bate na traseira sem querer, dá uma batidinha numa traseira de uma Land Rover, por exemplo. Experimenta quebrar um para-choque de uma Land Rover e faz um orçamento lá e me conta quanto custa. Custa uma fortuna, você pode se endividar aí gravemente numa pancada dessa, se você for honesto e for pagar o dano que você cometeu no veículo, no bem de um terceiro, né? de uma outra pessoa. Então o seguro é um saco de pagar, eu sei, enche o saco, dá aquela dor no coração de pagar. Tô pagando R$ 3.600 de seguro esse ano, que é um seguro da Porto Seguro completo. Então arde, dói, a gente sangra para pagar esse seguro, mas é um grande amenizador em situações como essa, né? A ideia desse vídeo era compartilhar todas essas questões, te trazer um pouco aqui do que eu sinto na minha pele aqui como dono de uma Versys 650, quando a gente passa por situações assim, para vocês terem uma noção de preço e etc. E encorajar vocês a fazer um seguro completo para você não passar por um perrengue ferrado na sua vida, um perrengue financeiro ferrado aí na sua vida, e um belo dia que do nada tudo pode dar errado. Beleza? Se em algum momento você considera que eu te ajudei aqui no canal, considere se tornar membro, né? Clicando nesse botão aqui, você vai contribuir com um valorzinho mensal e você vai ter acesso a algumas coisas exclusivas que, se você clicar lá, você vai ver. Beleza? E se achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até uma próxima.